Vendo o quórum, declaro aberta a 77ª sessão. Submeto aos senhores a ata da 76ª sessão. Alguma observação? E não havendo, aprovado. Justificada a ausência da senhora presidente, que se encontra em missão institucional durante o dia de hoje, portanto não estará presente em ambas as sessões. Equivocadamente informei a um dos advogados que amanhã haveria sessão e que eu traria processo com vista. No entanto, não haverá sessão amanhã e devo trazer então o processo no período vespertino, oportunidade em que daremos prosseguimento ao julgamento do recurso contra a expedição de diploma 242/2013. O item 1 está com vista presidente, está retirado, assim como o item 2, que virá no período vespertino. O item 3, embargos de declaração no recurso eleitoral 276/2013, está com vista ao juiz José Ribamar, que é da relatoria do juiz Zacarias Leonardo. Vossa Excelência trouxe o feito? Não consegui, Excelência. Chegou agora no gabinete. Retirado. Item 4, petição 7966. Ação declaratória de nulidade de recursos acima do limite legal em pessoa física. Pedido de anulação de decisão a pedido de antecipação de tutela. A origem é Palmas, relatoria do juiz José Ribamar. Também requerente a Ivani Teles Gramacho. Retirei, Excelência. Está retirado? Está retirado. O item 5, Vossa Excelência julga? Então anuncio recurso eleitoral 45168, prestação de contas de candidato de Mateiros, 26ª Zona, recorrente Antônio Alves da Silva. Senhor presidente, o juiz de primeiro grau, colega, juiz eleitoral de primeiro grau, sentenciou no sentido da desaprovação das contas em virtude de um gasto de R$ 12.068,25, apontados como gastos com combustível, mas que não ficou devidamente comprovado. O recibo não foi apresentado. E eu estou aqui, nos termos do parecer técnico da sessão atribuída desta Casa e do parecer do Ministério Público, conhecendo do recurso eleitoral e negando de provimento para manter incógnita a decisão que desaprovou as contas prestadas pelo candidato Antônio Alves da Silva. A ementa ficou vazada nos seguintes termos: recurso eleitoral, prestação de contas, eleições 2012, candidato a prefeito, omissão de despesas, ausência de recibo eleitoral relativo aos recursos estimáveis em dinheiro, parecer técnico não vinculativo. Provimento. 1. A prestação de contas de campanha referente às eleições de 2012 é disciplinada pela Lei 9.504/97 pela Resolução TSE 23.376/2012. Candidato a prefeito que renunciou sua candidatura antes do pleito eleitoral. No relatório conclusivo do exame, restou demonstrado que o candidato não conseguiu justificar o gasto no valor de R$ 12.068,25 em combustíveis e lubrificantes, o qual teria sido utilizado para a aquisição de cerca de 5.823 litros de óleo diesel. No demonstrativo de doações efetuadas no candidato, partido e comitês, não há registro das doações de combustíveis e lubrificantes. As contas serão desaprovadas quando constatadas as falhas que, examinadas em conjunto, comprometam a sua regularidade. Eu estou votando pelo improvimento, Excelência. Excelência nega provimento. Nega provimento. Muito bem. Dr. Valdemar Cláudio de Carvalho. Dr. Zacarias Leonardo. Também acompanho, senhor presidente. Dr. Mauro Ribas. Também acompanho. Dr. João Alinto. Com o relator. Então, por unanimidade, negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
No item 6, a pedido de sustentação oral, pelo Dr. Juvenal Kleiber, que convida a tomar o lugar à tribuna. É o recurso eleitoral 115535, ação de impugnação de mandato eletivo de Angico, Tocantins, nona zona, da relatoria do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho e revisão do juiz Mauro José Ribas. O recorrente é Fernando Novaes Medrado e o recorrido José Otacílio da Rocha Ferreira, Nena Maria dos Santos e Coligação União e Trabalho. Passo a palavra ao ilustre relator. O relatório já se encontra lançado aos autos de conhecimento do advogado. Vamos ouvi-lo então. Doutor Juvenal Kleiber, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Até o limite do prazo regimental. nem todos segurar a bênção para agilizar a sessão de Vossas Excelências. Presidente, senhores juízes, nobre procurador regional, advogados, senhoras e senhores, servidores, bom dia. Antes de iniciar, senhor presidente, eu apenas indagaria o senhor relator, porque teve um caso semelhante a esse que a Corte já julgou. Os mesmos fatos, se a memória não me falhar, é uma AIGE. A Corte já se debruçou sobre os mesmos fatos. É o caso, apenas para relembrar, que houve uma substituição de candidato e a outra parte alega que houve fraude. Mas essa mesma parte que alega que houve fraude colocou um carro de som na rua dizendo que ele era candidato único. E a tese da fraude é que a pessoa que saiu, que teve a candidatura substituída, fez um discurso, mas não disse que era candidato, e o candidato que havia se substituído já estava distribuindo santinhos lá embaixo. Então ele está alegando que isso é fraude. E a Corte já se debruçou sobre essa matéria aqui num recurso, numa AIGE. Uma AIGE 663 foi julgada 4 de setembro de 2013. Exatamente. Aí eu indago a Vossa Excelência se o posicionamento do senhor pessoal é em sentido contrário, porque se não for, eu não tenho necessidade da sustentação. Não haverá sustentação da parte contrária, não, né, senhor presidente? Não. Tá. Eu, nesse caso aqui, eu estou negando provimento ao recurso. Obrigado, senhores. Muito obrigado. A emenda, senhor presidente... Vamos à leitura da emenda, então, para melhor compreensão da matéria. Recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo e legitimidade passiva da coligação inépcia da inicial. É porque foram suscitadas essas preliminares, eu afastei, que era quanto à ilegitimidade passiva da coligação e quanto à inépcia da inicial. Eu afastei. Certo. Rejeição, substituição de candidato, divulgação ao eleitorado, fraude eleitoral, não configuração. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, coligação ou partido político não podem figurar no polo passivo, nas ações que resultem em perda de diploma ou de mandato eletivo, tendo em vista que as penalidades previstas não podem ser a eles aplicadas. A petição inicial não é inépita quanto a de forma a permitir o pleno exercício da defesa pelos representados. O artigo 67 da Resolução TSE 23373 de 2011, bem como a jurisprudência do TSE, autoriza a substituição do candidato que renunciar à candidatura, desde que ocorra dentro do prazo de 10 dias contados da data da renúncia. Na espécie, não tendo sido comprovada a falta de ciência da população acerca da substituição dos candidatos ao cargo de prefeito municipal, não restou configurada a alegada fraude eleitoral ou abuso de poder. Recurso não provido. Deixa eu conferir aqui a manifestação do Ministério Público. Ao parecer está o relatório está no processo. Eu não recordo qual foi o posicionamento do O Ministério Público se posicionou de que forma, doutor Álvaro, nesse caso? É nesse sentido? Nesse sentido. Então eu pergunto se há alguma divergência em relação ao voto do relator. Nenhuma. Então Vossa Excelência nega provimento. Nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença do juiz eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Tocantinópolis. Então, negado provimento por unanimidade nos termos do voto do relator.
Item 7, recurso eleitoral 1472 de 2012. Representação em razão de pesquisa eleitoral. Divulgação sem prévio registro. É de Axixá do Tocantins, 11ª Zona. Relatoria do juiz Zacarias Leonardo. Recorrente é Marco Antônio Cavalcante Passos. E recorrido PSD de Axixá. Senhor presidente, esse é um caso de divulgação de ato de trabalho intitulado pesquisa eleitoral. O responsável e a empresa sofreram condenação em primeiro grau e recorreram. Ocorre que, como muito bem vislumbrou o digno representante do Ministério Público, Dr. Álvaro Manzano, o recurso é intempestivo e eu estou votando no sentido de que não seja conhecido em razão da intempestividade do recurso manuseado. Correto. Eu pergunto se há divergência em relação ao voto do relator. Não. Não conhecido do recurso por unanimidade nos termos do voto do relator. Item 8, a pedido de sustentação oral pelo Dr. Télio Leão Aires e pelo Dr. Marcelo Wallace de Lima. O recurso contra a expedição de diploma 75758 do juiz Mauro José Ribas. Eu pergunto a Vossa Excelência se aguarda a solução da questão de julgamento, né? De ordem, de julgamento, fica em pauta, né? Para aguardar o posicionamento do item 2, né? Nós estamos para decidir a respeito dos recetes. Certo, então fica retirado de julgamento. De julgamento. Volta na sessão da tarde, depois de decidirmos a questão. Se houver a possibilidade de sessão da tarde já estiver definida, voltar. Eu vou decidir, é o primeiro processo. Decidido, aí Mas nós podemos... não vai ter o quórum para ficar decidido, né? Uma sugestão que eu faria, como a sessão aqui já avançou com bastante rapidez, talvez a gente poderia aproveitar as sustentações e tudo mais, porque essa questão seria rápida, né? Certo, podemos. Podemos. Relatório, no entendimento, não há problema. Tudo bem, e aí fica da mesma forma, aguardando a solução. Porque eu acabei nem trazendo ele do gabinete em virtude desse posicionamento a respeito. Mas enquanto... O julgamento suspende para encarregar com o outro, seria isso? Para fazer a leitura do relatório, pelo menos, né? Enquanto os advogados sustentam da tribuna, Vossa Excelência manda buscar o processo. Eu faço o pedido, então, de buscar para fazer o relatório, a leitura do relatório. Muito bem, doutor José Ribamar. A corte está incompleta. Mas isso aí tem forma de solução, não vai ser resolvido agora. De qualquer forma, a presidente vai votar nessas matérias, porque nós fizemos o compromisso com ela de que essas questões seriam decididas pela unanimidade. Então nós faremos a leitura do relatório. Então aí é o seguinte... Sustentações orais, manifestação do Ministério Público... Exato. No processo que virá à tarde, e nesse outro, evidentemente, se a presidente não está presente, podemos retirá-lo de julgamento da presidente, já que houve esse compromisso com ela de que nós decidiremos por unanimidade essa questão relativa aos recentes. Eu não faria isso se, evidentemente, não houvesse o assentimento dela, porque eu não posso suspender a sessão para o presidente votar. Então, é uma questão de já prévio entendimento. Então, convoco o doutor Télio Leão Aires para sustentação oral no recurso contra a expedição de diploma. Eu não estou entendendo o que o Vossa Excelência está falando. Pois nós já vamos começar o julgamento. Não, pois vamos enfrentar essa questão aqui nas preliminares, depois da sustentação oral. Então eu convoco o doutor Télio Leão Aires a ocupar a tribuna para sua sustentação oral. O relatório está lançado nos autos
é de conhecimento de todos. Doutor Télio, Vossa Excelência, seja bem-vindo mais uma vez a esta tribuna. Está acabando de arrumar a beca. Ficou boa na medida a beca? Tem... Eu pergunto, Excelência, senhor presidente, pergunto se há necessidade de fazer alguns procedimentos da leitura do relatório para ficar mais interessante para os pares. Eu acredito que não, porque sempre no preâmbulo do voto as informações são trazidas. Os advogados vão trazer. Doutor Télio, Vossa Excelência pode iniciar a sua sustentação. Pela ordem, Excelência. Pois não. O relatório já vai ser considerado como lido. Já está nos autos. Então eu vou suscitar a mesma questão de ordem que eu suscitei no outro. Mas depois para ver julgado. Pois é, depois da sustentação oral. Na hora que Vossa Excelência for votar, Vossa Excelência sustenta a questão de ordem, então durante os debates. É porque o regimento, inclusive, foi considerado... Pois é, mas, doutor, não é o momento de sustentar a questão de ordem. Nós vamos fazer depois do debate. Aí Vossa Excelência, nas discussões da matéria, suscita a questão de ordem. Aí é o momento adequado. Mas os advogados já estão sabendo que essa matéria está em discussão. Doutor Télio, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral. Senhor desembargador presidente, esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, satisfação mais uma vez participar da sessão presidida por Vossa Excelência, senhores integrantes dessa egrégia corte, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores serventuários, senhor relator, colegas advogados. Trata-se de recurso contra expedição de diploma, em que Eldo Manuel Barbosa impetra o recurso em desfavor de Leonardo Sete Citra, prefeito reeleito na cidade de Almas, em que são apontados inúmeras práticas de condutas vedadas, dentre elas a famigerada compra de votos, que restou comprovada de forma bastante enfática durante a colheita da prova testemunhal. A respeito, consta de uma forma bastante apropriada no parecer da lavra do ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral a seguinte conclusão: estabelecidas as premissas fáticas acima expostas, resta indene de dúvida que tais condutas configuram captação ilícita de sufrágio, na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual, para incidência do artigo 41A da Lei 9.504/97, é suficiente que seja comprado apenas o candidato. E mais, o forte vínculo político e familiar evidencia de forma plena o liame entre os autores da conduta e os candidatos beneficiários, sendo que, na segunda ocasião, oferta feita ao eleitor Joaquim da Silva, o então candidato a vice-prefeito Jurimar José Trindade estava presente e ofereceu vantagem ilícita. A respeito da prova testemunhal, adentra, registre-se também que a comprovação da captação ilícita do sufrágio fundamentada exclusivamente na prova testemunhal é plenamente possível, conforme jurisprudência do TSE, bastando que ela demonstre de maneira consistente a ocorrência do ilícito eleitoral. Durante a instrução na ação de investigação judicial eleitoral, cuja decisão prolatada com bastante propriedade pela doutora Edissandra, juíza da 19ª Zona Eleitoral, na qual julgou procedente a mesma, sobre a compra de voto, entendeu a ilustre magistrada: a alegação de compra de voto restou confirmada pela prova testemunhal. Nesse sentido, as testemunhas Diego Alves Batista e Tiago Lima Ribeiro
foram uníssonas em assegurar que, em troca dos seus votos, receberam a quantia de R$300 do pai do candidato Leonardo Sintra, primeiro investigado, e coordenador da campanha, Osmar de Lima Sintra. Diego Alves Batista relatou em detalhes a compra do seu voto e em que circunstâncias esta ocorreu, consoante se infere dos trechos que estão transcritos na sentença e também já anexada aos presentes autos. Além da famigerada compra de votos, outros fatos, outras condutas vedadas, outros ilícitos foram praticados durante o pleito eleitoral de 2012 no município de Almas. Também houve propaganda institucional durante o tempo vedado na legislação eleitoral, ou seja, nos 3 meses anteriores. Nesta, os recorridos, especialmente o primeiro, o senhor Leonardo de Lima Sintra, fez publicar matéria institucional de cunho eminentemente eleitoral, de promoção pessoal, intitulado de edição número 001, através da qual descreve as ações administrativas desenvolvidas nos 3 anos e meio de sua administração. Ora, durante os anos anteriores, já no 4º ano do seu mandato, é que faz veicular tais informações, sendo que, em que pese constar no informativo que instrui a ação de investigação judicial, como publicado em 26 de junho, o mesmo só circulou durante a realização da festa agropecuária naquele município, que é o festejo que reúne o maior número de pessoas. Esses festejos agropecuários, a festa agropecuária de Almas, é uma das mais famosas, por que não dizer a mais, da região, e ela é realizada entre os dias 8 e 16 de julho. Portanto, restou provado que esse material foi divulgado justamente durante a realização e ele consta também como apurado na ação de investigação judicial eleitoral, em que pese o parecer do Ministério Público Eleitoral apontar apenas a questão da compra de votos, segundo o qual, e no nosso entendimento já é suficiente para a aplicação das sanções legais, outros ilícitos foram praticados e merecem serem analisados. Houve também a famigerada distribuição das cestas básicas. Consta daquele processo que as mesmas foram entregues no dia 23 de dezembro de 2011 pela Secretaria Estadual de Ação Social e município, certamente que deveriam ter sido entregues naquele ano justamente para as pessoas carentes que deveriam estar cadastradas na Secretaria de Ação Social do município. Mas não. Resolveram, já no mês de janeiro de 2012, fazer a distribuição das cestas básicas, vejam só, eminentes julgadores, para os vereadores do município, para que estes as distribuíssem a quem melhor lhe conviessem. Ora, em ano eleitoral, com a conduta vedada, além do prefeito, que era responsável pelas cestas, tendo em vista que as mesmas foram doadas para o município, fizeram a distribuição para quem não deveria e ainda mais, as mesmas foram distribuídas de forma eminentemente eleitoreira. Essa prova consta dos autos nas mídias que fazem parte desse recede e consta também
da decisão da juíza de primeira instância, onde restou na sua decisão afirmado: impede registrar que ainda que na mídia de folhas 20 consta que a data das referidas fotos, as fotos da distribuição, é 14/1/2012, o que corrobora a prova testemunhal em comento que ressaltou que o fato ocorreu em 2012. Ademais, vale registrar que o parecer técnico de folhas 232/249 concluiu que os elementos visuais, em comparação aos elementos digitais, podem sim nos remeter ao período em questão. Outro fato relevante é que a sequência indexada dos arquivos não foram alteradas, o que também indica que a foto seja sim do período informado. Vê-se, pois, que as provas são harmônicas, no sentido de que a entrega de cestas básicas ocorreu em 2012, portanto em período abrangido pela vedação legal prevista do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Além dessas situações, eminentes julgadores, várias representações por propaganda irregular, difamação, pintura de postes na cidade com as cores que identificam a administração municipal e a campanha do candidato, todas elas julgadas procedentes, com a aplicação inclusive das multas, que não sabe se já foram recolhidas. Mas, além desses fatos graves apontados, ainda cita-se as obras com recursos federais que foram iniciadas no período eleitoral. Ora, elas poderiam ter sido iniciadas, mas a sua execução deveria ter sido concluída. Temos o convênio para a construção do Centro de Referência Social, com vigência de 30/12/2010 e término em 30/4/2014. Essa obra ela foi iniciada no período eleitoral e suspensa no dia subsequente ao da realização do pleito. Obra esta cujo valor já foi liberado total e ainda falta a execução de 60%. Outro convênio da construção de uma escola, R$ 925.590, totalmente liberado, vigência de 2/12/2010 a 15/11/2013, o final, iniciado no período eleitoral e hoje com apenas 50% concluída, retomada agora em setembro de 2013. Ora, todas essas condutas devem ser penalizadas com a perca do mandato, que é a medida, a perda do diploma, a cassação do diploma, que é a medida que se impõe neste caso. A Justiça Eleitoral, em primeira instância, já se manifestou no julgamento da ação de investigação, julgando ações de mistério. Os recorrentes e, certamente, a população de Almas espera que esse tribunal acate os argumentos expendidos no presente recurso e, corroborado com a substancial prova dos autos, tanto a documental como a testemunhal, que apontam claramente para a infringência por parte dos recorridos das vedações e das condutas vedadas no artigo 41A e das vedações previstas no artigo 73 da Lei 9.504. Espero os recorrentes que esse recurso seja julgado procedente e que seja aplicado contra os recorridos as sanções de mistério. É a promoção. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a participação do Dr. Télio e convido o Dr. Marcelo Wallace de Lima
para ocupar a tribuna em defesa dos recorridos Leonardo Sete Sintra e Jurimar José Trindade. Excelentíssimo senhor presidente, pessoal, qual eu cumprimento toda a mesa, ilustre representante do Ministério Público. Vou seguir a linha do doutor. Vou começar pela questão da captação em lista de sufrágio. Cumpre informar, primeiramente, que em nenhum dos fatos aqui apontados pelos recorrentes encontra-se a figura do candidato a prefeito à reeleição, senhor Leonardo Sintra. Em nenhum momento dos fatos, em nenhuma foto, em nenhuma gravação, em nenhuma citação de qualquer testemunha, ele coloca o senhor Leonardo na cena de qualquer desses fatos ora alegados. Com relação às testemunhas, das quais o doutor Télio citou, temos os seguintes fatos. Os dois, o senhor Diego e o senhor Tiago, trabalharam como cabos eleitorais remunerados para o candidato ora recorrente, o senhor Eldo. Então esse testemunho é, no mínimo, duvidoso, pois uma vez que você trabalha uma campanha inteira para o adversário, não promove nenhum tipo de registro dos fatos, seja através de um boletim de ocorrência, seja através de uma informação, seja através de uma representação, seja através de um pedido de investigação, no momento que esses fatos ocorreram, só vindo a falar em juízo 6 meses depois, esses depoimentos, no mínimo, são suspeitos. Porque, inclusive, uma das testemunhas, o senhor Tiago, era menor de idade à época. Então, ao contrário do que diz o nobre advogado e os nobres recorrentes, essa prova não pode ser mensurada de forma cabal, como cabal. Nos depoimentos deles, não citam, por exemplo, quantas pessoas estavam lá. Qualquer pessoa que os identificasse na casa naquele momento, nos seus argumentos. Não citam sequer pessoas que também tiveram seu voto comprado. Então, todas essas testemunhas foram direcionadas e treinadas, tiveram tempo, inclusive, para que pudesse ter sido treinado para dizer a mesma coisa. Então, uma prova dessa, produzida por cabos eleitorais, confessos, inclusive, nos autos, ela é muito temerária. Ela devia vir corroborada por qualquer outro elemento de prova. Se tivessem ali feito um boletim de ocorrência, até mesmo para quem era acusado, a defesa seria mais fácil. Não, excelência, vamos lá em casa. Tinha fulano, ciclano e beltano que estavam no período de tal a tal. Seria muito mais fácil comprovar tais argumentos. Agora, 6 meses depois, 2 testemunhas virem em juízo, testemunhas estas, cabos eleitorais do adversário do ora recorrido. No mínimo, é temerário valorar esses testemunhos, que não foram uníssonos, não. Porque no depoimento do senhor Tiago, na AIGE, como bem citou o nobre doutor Télio, um disse que recebia 300 pessoas na casa e outro disse que estavam só eles dois. Indicam, vou ler o trecho do que a doutora transcreve, com relação aos seus testemunhos. Eles perguntado se quem te ofereceu foi o Osmarzinho. O prefeito estava na casa e ele em nenhum momento disse que foi o prefeito que ofereceu nada, sempre citando o pai do prefeito, que naquela sentença da AIGE falaram que era o coordenador de campanha tentando trazer uma vinculação maior aos fatos. No entanto, não existe nada nos autos que comprove que essa pessoa era o coordenador de fato da campanha, apesar de pai do recorrido. Com relação ao senhor Joaquim, também era partidário do senhor Eldo. E no seu testemunho, ele
a juíza perguntou, eu fiquei assim porque no segundo dia, perguntando a ele, no segundo dia eles foram lá em casa. Eles quem? Pergunta a juíza, o senhor Joaquim. O pai do prefeito e o vice. O vice, qual o seu nome? Jurimar. Juíza, certo. Senhor Jurimar, ele me ofertou que estava dependendo de mim para apoiar eles. Já no segundo de eleição, para mim era uma coisa incrível. O que esse testemunho diz? A resposta vaga. 2 dias antes da eleição, certo? Aí a resposta do senhor Joaquim. Ele então me ofertou emprego para os meus filhos, materiais para a reforma. Reforma de quê? Da sua casa? Olha essa resposta. É porque eu mexo com panificadora. É porque eu mexo com panificadora. Eu vou repetir a pergunta que a juíza fez. Então, ele ofertou emprego para os seus filhos, materiais para a reforma. Reforma de quê? Da sua casa? É porque eu mexo com panificadora. Então, essa testemunha, nobres julgadores, não pode ter valor probante nenhum. Porque ele não indica nem sequer um vizinho que viu o seu Jurimar comparecer na sua casa. Não indica sequer uma pessoa que possa comprovar tais fatos. Seus filhos efetivamente trabalhavam na campanha do adversário, do senhor Eldo. Então, essas provas, como bem já decidiu o TSE e esta corte, no julgamento de Marianópolis, essas provas produzidas exclusivamente, testemunhais por cabos eleitorais, pouca valoração elas podem ter ou quase nenhuma. Porque o ministro Marcelo Ribeiro, em seu julgamento, diz que potencialidade lesiva. É necessária exista prova cabal da conduta ilícita. Se livremente ou previamente preparadas por pessoas ligadas à recorrente, fica enfraquecido o valor probatório das provas produzidas. Diante das contradições verificadas nos depoimentos prestados de juízo, dos indícios de vínculo entre os recorrentes e testemunhas, bem como da inexistência de outras provas capazes de demonstrar o ilícito apontado, não é possível ter como outro entendimento acerca dos fatos. Então, excelência, as cortes superiores já têm decidido nesse sentido, e esta corte também assim está decidindo. Provas produzidas sem nenhuma prova documental, sequer uma ocorrência, sequer um pedido de investigação. E outro fato que pesa muito contra essas testemunhas é o valor. Enquanto o adversário pagava 322 para a pessoa trabalhar durante toda a campanha, você iria comprar 2 votos no universo de mais de 5 mil eleitores pelo valor de R$300. Que sentido teria isso no universo eleitoral para quem quer ganhar uma eleição? Sabemos da fragilidade financeira daquele município, daqueles munícipes. Não seria muito mais fácil dividir isso em R$20 e tentar comprar 50 pessoas? Agora você vai escolher justamente 2 cabos eleitorais do adversário para comprar seus votos. E não faz uma ocorrência durante o processo eleitoral, não faz uma representação, não faz um pedido de investigação, não faz uma denúncia a quem quer que seja. Então essas provas estão longe de provar qualquer situação relacionadas à compra de votos efetivamente alegada no recede. Pelo contrário, o senhor Leonardo Sim tem questão dos panfletos, a prova material é clara. A prova material é clara. Eles foram produzidos, como bem disse os recorridos, em 25 de junho. Portanto, fora do período vedado. Só que o material escrito, todas as testemunhas falam o seguinte: não, eu vi lá. Não, eu não sei, acho que eu vi lá. Não, tinha uns meninos na praça com esses panfletos. Não fala, não, a assessora do doutor Leonardo, ou o secretário, ou o vereador candidato na época, estava na pecuária com 100 panfletos, distribuindo. Não tem sequer a tiragem. Está nos autos apenas um panfleto. O recorrente, o senhor Eldo, ele é advogado. Como seria possível se ele se deparasse, lá estava no dia da pecuária, se deparado com a situação em que se estivesse sendo distribuído 2.000, 1.500, 200, 100 panfletos que fosse, que ele não tomasse uma atitude, que a juíza, o promotor, o delegado, a polícia, que ninguém tomasse nenhuma atitude para coibir tal ato. Sabe por quê, excelência? Porque isso jamais existiu. E todas as testemunhas perguntadas se viram o panfleto, não, eu vi, o senhor leu, nenhuma leu. E a prova escrita, ela se protrai no tempo.
Esses panfletos foram distribuídos em junho. Isso ninguém vai sair rasgando, ele pode estar em diversos locais. Agora, a distribuição e a capacidade lesiva de tirar a paridade dos candidatos na disputa eleitoral, isso jamais ficou comprovado, porque não tem sequer um número. E nos autos existe apenas um exemplar. Não existe a tiragem, não existe quem distribuiu, não existe quem, aonde foi distribuído. Não, eu vi na praça, não, eu vi com os meninos. Minha tia, como disse o Tiago, eu vi minha tia lendo. O senhor leu? Não, eu não li. E como todos sabem, o TSE já definiu isso maciçamente. A prova impressa, ela tem que ser valorada de forma diferente da mídia eletrônica, da mídia televisiva e da mídia de rádio. Porque a mídia de rádio, ela chega, a pessoa ouve e já grava. A mídia televisiva da mesma forma. A mídia promovida de forma escrita, ela tem que ter um interesse. Isso o TSE já é pacífico. E a sua potencialidade lesiva, ela tem que ser comprovada pelas inúmeras distribuições, pelas inúmeras citações daquele panfleto, o que não é o caso. E a prova material, ao contrário da prova testemunhal, que não cita sequer um nome de quem estaria distribuindo esses panfletos na pecuária, ela diz que no dia 25 de junho foi que o material foi entregue. E ao contrário, não foi a primeira publicidade institucional, não. Porque anteriormente o prefeito era audiência pública para prestar contas à sociedade dos seus atos. De outra sorte, também fazia a prestação de contas através da rádio. Uma vez que se findou o convênio com a rádio, e lá existia um opositor ferrenho dele, foi por isso que fizeram através do jornalzinho, no período permitido. A prova, repito, a prova material, ela é clara. Foi feito no dia 25 de junho. E essas provas testemunhais que aí estão, em nada comprovam o contrário. Até porque esse panfleto pode correr para qualquer lado. O jornal ele não se apaga com o tempo. Ele se protrai no tempo. Com relação às demais questões, todas enfrentadas, como bem disse o Dr. Télio, todas as questões de obras, as testemunhas foram uníssonas, começaram antes do período eleitoral. Todas não dependiam do município de Almas, porque a Caixa Econômica Federal é que era detentora do recurso, ela que repassava os recursos, e como nós sabemos, a cada prestação de contas, ela tem que renovar esses recursos. Então, não dependia em nenhum momento da administração a continuidade dessas obras, se não fosse pela dependência da Caixa Econômica Federal. Todas as obras, não existe nenhuma obra nos autos, tanto que a juíza decidiu, refutando tal argumentação no julgamento da AIGE, de que realmente as obras começaram e não existiam provas de que o Leonardo houvesse inaugurado, feito qualquer evento político capaz de angariar qualquer voto relacionado a essas obras, que são pontes, colégios, escolas, todos oriundos de recursos federais e recursos estaduais. No que tange a questão da cesta básica, o programa já estava em execução. Era um programa estadual de doação de cesta básica. O caminhão que foi entregar a cesta básica tinha um símbolo do Estado gigantesco. As cestas básicas tinham no seu conteúdo, no seu invólucro, também identificação do Estado do Tocantins. As cestas básicas chegaram no dia 23. Então, esse programa já estava em curso. Não existe um ato sequer do prefeito passando essas cestas básicas para os vereadores. Tanto que, como bem disse a testemunha Milton, o vereador Francisco, da oposição, do mesmo partido do adversário Elton, recebeu 200 cestas básicas para distribuir para a população também. Então, a paridade aqui, se fosse olhar pela proporcionalidade também, estariam garantidas. Apesar de o projeto e de o programa já estar em exercício, era um programa estadual. Independente do prefeito querer ou não, essas cestas básicas foram distribuídas nos 139 municípios desse estado. E elas chegaram, como bem disse o doutor Tero, pela prova documental fornecida pela Secretaria de Ação Social do Estado, no dia 23 de dezembro. Qual a diferença de você
o ganho político. Você distribui a cesta para os seus vereadores 23 de dezembro para 14 de janeiro. Quem distribuiu essa cesta 14 de janeiro? Não existe uma foto. O senhor Leonardo não participou de nenhuma distribuição de cestas básicas. A oposição recebeu essas cestas básicas. O programa já estava em andamento no ano anterior ao período vedado. Então, nobres julgadores, esse fato também não merece prosperar. Porque é claro, a matéria é clara. Qual a diferença de você entregar uma cesta no dia 23 e no dia 14 por interposta pessoa? Qual o ganho político o senhor Leonardo teve com isso? Não promoveu uma festa recebendo essa cesta básica, não promoveu uma reunião, não promoveu nada pessoalmente para que pudesse angariar qualquer voto naquele período. Tanto que essas cestas básicas foram distribuídas por todos. Por todos. O que tem nesses autos, Excelência, de prova angariada pelos recorrentes, são apenas as provas testemunhais que, como bem disse aqui, são frágeis na sua essência. Não existe durante esse processo nenhum documento, nenhum pedido de investigação, nenhuma representação que seja relacionada a fatos tão graves. Será que eles passaram a campanha inteira sem observar tais condutas, inertes, e somente 3 meses depois vem propor uma ação de investigação judicial, vem propor uma AIME, vem propor um recede? Então, nobres julgadores, a prova material está clara. As cestas básicas chegaram no dia 23, era um programa em execução. Os panfletos foram confeccionados dia 25 de junho. E as testemunhas que falam da captação de voto, não existe nada que corrobore os seus argumentos. Pelo contrário, a testemunha Milton Testinha, que estava lá no momento da oitiva, sequer foi acariada com os outros dois. Porque ele fala claramente que não levou nem o senhor Tiago e nem o senhor Diego para tratar qualquer coisa que seja com o senhor Leonardo Sintra ou seu pai Osmar Sintra. Então, nobres julgadores, o que foi julgado de representação já foi julgado e eles foram punidos com relação a isso. Com relação à argumentação de abuso de poder econômico, em nenhum momento cita-se, seja no recede, qual seria esse abuso de poder econômico. O abuso de poder político não se caracteriza, uma vez que os panfletos foram confeccionados e distribuídos anteriormente, as cestas básicas foram distribuídas tanto pela situação como pela oposição, num programa pré-existente. Então o que temos aqui, nobres julgadores, são muitos fatos e poucas provas. Porque a materialidade fática está comprovada nos documentos. E não pode ser levado em consideração, uma vez que tais cabos eleitorais faziam parte da campanha do adversário. Da mesma forma, a captação ilícita de sufrágio deve ser julgada improcedente, bem como a doação de cesta básica, que se tratava de um programa já pré-existente, e bem como a questão dos panfletos, que foram confeccionados e distribuídos em período permitido por lei. Com relação às obras, não resta dúvida, iniciaram todos os depoimentos, todas as obras iniciaram antes do período vedado. E eram programas federais custeados pela Caixa Econômica Federal. Não restou comprovada, tanto que a juíza ACON, no julgamento da AGE, recusou e não recepcionou tais argumentos, bem como todos os demais, se restringindo apenas a esses 3 pontos. A captação, que ao meu ver não tem prova nenhuma cabal e robusta, capaz de tirar um prefeito que foi eleito com mais de 700 votos de frente. Por que comprar apenas 3 eleitores? Tudo é lógico. Se você vai fazer uma compra, se você tem uma índole má, ou uma índole bandida de corromper, você não vai comprar 2 votos. Você vai comprar 100, você vai comprar 50. Esses testemunhos não são capazes de comprovar nada disso. Isso está bem claro. Eles sempre denotam um tom, não, eu sei, não, não sei. Sim, não sei, e a juíza insiste. Sim, não, então todos, não, eu tive lá, não, me levou para o quartinho. Pelo contrário, esses testemunhos são muito vagos. Impossível de se defender de tais argumentos. Pois não se tem um liame, um esteio que você possa falar, não, fulano sabe, fulano viu, ciclano estava lá,
Ciclano viu, não, era assim, a casa era dessa cor, tinha um quadro assim, tinha isso, tinha aquilo. Nada. Não existe nada nos autos capaz de dar sustentáculo ao depoimento ali apontado. Gostaria só de agradecer a oportunidade, dizer que o voto popular não foi corrompido no município de Almas. E mais de 700 eleitores de frente elegeram Leonardo Sintra. E não vão ser 2 eleitores que irão, 3 eleitores, cabos eleitorais do adversário, que irão tirá-lo do mandato. Tenho a certeza que esta corte saberá julgar e dosar todos os argumentos e todas as provas estão nos autos. Muito obrigado. Agradeço a presença do Dr. Wallace. Pois não. Tá certo. É registrado a sua informação. Passo a palavra ao Dr. Álvaro Laturco Manzano, o Procurador Regional Eleitoral, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhor relator, nobres juízes, senhores advogados, pessoas presentes nessa plateia, servidores, mais um dos casos que chega a esse tribunal envolvendo diversas denúncias, informações de ilícitos eleitorais nas eleições municipais. Volto a lembrar o artigo 23 da Lei Complementar número 64/90, que faculta ao juiz, ao tribunal, ao julgador, a apreciação de fatos públicos notórios, ainda que não alegados ou comprovados nos autos do processo eleitoral, que visa a preservar a licitude das eleições. Três testemunhas, pelo menos, depuseram em juízo e afirmaram que, estando em suas residências, foram convidadas a ir à casa do candidato, onde lá foi feita a proposta para uns de oferta de pagamento em dinheiro, para outro oferta de empregos e material de construção. É sabido e já bastante debatido aqui nesse tribunal que nenhum candidato faz proposta de compra de voto dos seus próprios eleitores. É óbvio que a incursão vai se dar na seara dos apoiadores do adversário. E ainda mais em se tratando de cabos eleitorais, pessoas que com certeza têm uma influência no processo eleitoral. Se faz uma proposta desse tipo, se sabe que essa pessoa trará não apenas o seu voto exclusivo, mas também representa uma parcela maior de votos referente a uma ascendência. O fato de serem apenas 3 pessoas que se dispuseram a denunciar e a depor sobre esses fatos, não significa que só foram feitas 3 propostas. Significa que apenas 3 pessoas tiveram a coragem de vir a público e depor nesse sentido. Quanto à participação do candidato, é público e notório, todos sabem que o atual prefeito de Almas é filho de Osmar Sintra, que foi prefeito daquela cidade por mais de um mandato e que deve a sua eleição, o atual prefeito, basicamente a participação direta e influência do pai no processo eleitoral, como também acontece na própria condução da administração municipal, onde a presença do senhor Osmar é bastante marcante.
Então, não se pode alegar que não houve participação do próprio candidato nos fatos, uma vez que a campanha eleitoral, como a própria administração, tem uma participação muito efetiva do seu genitor. Então, com base nesses argumentos, nessa convicção, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer que foi proferido nos autos no sentido de dar provimento ao recurso. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Excelente. Daí, nesse sentido, eu não sei se os pares querem ter uma posição a O respeito. doutor João Lindo já tinha manifestado aí que ele gostaria de usar da palavra para... Não, já está feita. A questão de ordem é a mesma aqui. Mas Vossa Excelência tem que usar formalmente da palavra se quiser levantá-la, para que a corte aprecie. Eu vou levantar a mesma questão de ordem que eu levantei anteriormente, ontem, sobre o RESET. Eu acredito que deveríamos esperar o posicionamento mais firme do TSE. Caso contrário, a gente deveríamos nos manifestarmos no sentido de dar recepção ou não dessa ação. Então, eu coloco essa questão de ordem. A Vossa Excelência não votou ontem negando a recepção pelo afastamento em razão de inconstitucionalidade, não foi esse o seu voto? Eu coloquei a questão de ordem, mas eu acredito que não tenhamos votado ainda. Não, Vossa Excelência lançou um voto. Bom, fica lançado, minha posição já é... Não, sim, mas eu quero saber o seguinte, só para direcionar a questão de ordem, não é para antecipar voto não, porque quem vota primeiro é o relator, é só para antecipar. Como é que é essa questão de ordem? Vossa Excelência está suscitando a inconstitucionalidade ou que é a suspensão do julgamento, porque Vossa Excelência ontem não foi pela suspensão, Vossa Excelência votou pela inconstitucionalidade. Não, eu não votei pela inconstitucionalidade. Quem aventou a possibilidade do incidente de inconstitucionalidade foi o juiz. Não, Vossa Excelência... Se eu estivesse votando aqui agora pela inconstitucionalidade, teríamos que ter suspendido esse julgamento após não, Vossa Excelência não está entendendo. Vossa Excelência afastou o dispositivo por inconstitucionalidade, disse que não se aplicava mais o RESET. Não, foi exatamente isso. Deixa eu reavivar o que eu falei. Eu falei que o TSE adotou uma posição... A Vossa Excelência foi o relator do processo. É o seu voto, está escrito. Tá certo. Eu não estou falando, talvez eu tenha me explicado mal, então se Vossa Excelência permitir, eu vou me explicar melhor. O TSE tomou uma posição, teve uma decisão sobre o RESET em não recepcionar pelo inciso 4º. E a questão de ordem foi se nós acompanharíamos isso ou não. Essa é a questão de ordem colocada. Ou vamos julgar os RESETs ou não os julgaremos, os receberemos como AINE e os enviaremos para o primeiro grau. Essa é o que foi colocado e que volto a reiterar nesse presente RESET. Aqui está bem claro. O João Lindo suscitou questão de ordem por entender que o recurso contra a expedição de diploma não foi recepcionado pela Constituição Federal e proferiu seu voto para receber o presente recurso contra a expedição de diploma como ação de impugnação de mandato eletivo e remetê-la ao juiz de primeiro grau para julgamento. Em seguida, o desembargador Marco Vilas Boas pediu vista dos autos. De acordo com a Então está direcionado dessa forma a matéria. Eu volvo a palavra para o relator, para que a gente não tenha duas decisões diametralmente opostas sobre o mesmo caso. Então está encaminhado nesse sentido de discutirmos a constitucionalidade do dispositivo. Então, e não necessariamente por incidente de inconstitucionalidade, que isso é uma segunda etapa que se vai adiante, que eu penso não se aplica ao caso em questão. Que foi suscitado na sequência. Então, eu não sei se agora eu coloco dessa maneira, mas considerando a questão de ordem, eu retiro o feito de julgamento a aguardar o posicionamento daquele que já foi retirado e assim, sucessivamente, aí nós fazemos o julgamento de todos os RESETs, sobre a concordância do... Então suspendemos para a sessão vespertina.
É para a sessão da tarde, para darmos continuidade ao julgamento. Trarei, então... Para fazermos uma uniformização em relação a essa questão, embora exista a questão que o Vossa Excelência até colocou, da presença ou não da presidente, né? Eu não sei como é que nós vamos tocar isso, faremos. Decidiremos, acho que na questão na sessão vespertina, acho que nós decidiremos sobre isso. Né? Correto. Muito bem, então declaro encerrada a presente sessão, lembrando que à tarde teremos outra. Agradeço a presença de todos. Tudo bem. Boa tarde.